Olá, seja bem-vindo. Olha só, agora eu convido aqui Jorge Botrel. Ele tem uma história incrível, uma carreira como executivo incrível. E o assunto é muito pertinente. É sobre plano de negócio. Então o que acontece? Eu sempre estudei sobre isso, sempre vi colocar em prática, plano, modelo de negócio, Canva, etc. Porém, aqui realmente funciona. Realmente é muito importante. Então, fica conectado, assiste essa palestra que é uma grande aula para você. Um abraço! Olá a todos, tudo bom? É um prazer estar com vocês aqui nesse primeiro Summit Brasil USA. Queria antes de mais nada aí agradecer ao Luiz Brandão pelo convite, pela participação nesse evento muito bacana aí que ele está organizando. A ideia é eu estar batendo um papo aqui com vocês sobre por que e como construir um business plan efetivo para empreender nos Estados Unidos. A ideia é fazer isso num ritmo de conversa, bem tranquilo, bem informal, linguagem bem acessível. É para realmente tentar compartilhar um pouco da minha experiência nesses 20 anos de carreira na área de negócios, né? Então já fiz muito business plan de diversos tipos. Então acredito muito nessa ferramenta desde que bem utilizada. Então o Luiz me convidou aí para bater um pouco de papo aí com vocês e compartilhar um pouquinho dessa minha experiência com todos. E a ideia é tentar dar um enfoque, né, ou seja, como, né, por que isso aqui nos Estados Unidos, para um brasileiro que está vindo empreender aqui, é ainda mais importante, né? Então, como adaptar isso para a realidade nossa aqui nos Estados Unidos, tá? Então, esse que é o tema aí da nossa conversa hoje. Espero que vocês gostem, né? Eu vou deixar meus contatos no final. Fiquem à vontade, né, para qualquer dúvida, qualquer contato, vocês acionarem a gente aqui, tá bom? Bom, para começar, a ideia é falar um pouquinho de quem que é a JBJ Partners, só para vocês conhecerem, né, rapidamente o nosso histórico. Então nós somos uma empresa aí de consultoria estabelecida aqui nos Estados Unidos já há 3 anos. A gente nasceu de uma empresa chamada KCID no Brasil, que fica ali na Paulista, em São Paulo. Uma empresa que já há 15 anos aí faz projetos nas mais diversas áreas de consultoria, desde gestão de projetos, reestruturação financeira, políticas de recursos humanos, canais de vendas, marketing. Nós temos diversos sócios com diversas especialidades, alguns deles ex-CEOs de empresa, ex-diretores de grandes multinacionais. Então, uma equipe bem capacitada, bem experiente para ajudar empresas de médio e grande porte no Brasil. E há 3 anos atrás, a gente sentiu que a demanda aqui nos Estados Unidos vinha crescendo muito e entendemos que era uma boa oportunidade abrir uma perna aqui nos Estados Unidos. Então começamos aí com uma estrutura enxuta, tocando remotamente a partir do Brasil, fazendo muitas parcerias aqui nos Estados Unidos. E hoje, 3 anos depois, a gente está com uma equipe bem consolidada. A gente hoje conta com 4 profissionais aqui nos Estados Unidos. No Brasil a gente tem aproximadamente aí umas 10 pessoas. Então com isso a gente consegue dar vazão aí a grandes projetos aqui nos Estados Unidos. A gente acaba usando a equipe tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos para poder entregar, estruturar os projetos de grande porte aqui, né? Mas a gente faz desde planos de negócio simples, planos de negócio para vistos imigratórios, por exemplo. São projetos mais simples, até grandes projetos de business development, ajudando empresas brasileiras a trazerem os seus produtos e serviços aqui para os Estados Unidos. Então, o business plan é um negócio que faz parte do nosso dia, da nossa rotina, né? A gente atua muito forte com planejamento, e a ideia é poder compartilhar um pouquinho com vocês um pouco dessa experiência, né? E dar um enfoque de por que aquela pessoa que está vindo do Brasil para os Estados Unidos tem uma necessidade ainda maior de fazer um bom business plan, né? Ou seja, o business plan sempre é um negócio importante, né? Eu acredito muito nessa ferramenta desde que bem utilizada. Agora, quando você está vindo de um outro país aqui para os Estados Unidos, por que ela é ainda mais importante? Então esse é o tema da nossa conversa de hoje aqui. Vamos lá. Bom, a ideia é a gente estruturar essa conversa em 3
partes, tá? Então, primeiro eu quero falar um pouquinho por que elaborar um business plan ao se decidir por empreender aqui nos Estados Unidos, quais são os principais motivos que eu acho que vocês deveriam considerar na hora de pensar em fazer um business plan bem elaborado quando você for empreender aqui. Depois a gente vai falar um pouquinho dos componentes básicos de um business plan. Não tem uma forma de bolo única, eu vou compartilhar com vocês a nossa, mas cada negócio pode adaptar do seu jeito, né? Então é mais para ter um ponto de partida para vocês poderem fazer as adaptações de vocês depois. E por fim, né, aquilo que a gente considera algumas regrinhas importantes para um business plan de sucesso, e aí sim passar um pouquinho da nossa experiência, aprendizados aí ao longo da estrada que eu acho que podem fazer a diferença para quem não teve tanta chance de elaborar aí, muitos planos de negócio ao longo da vida, ao longo da carreira, tá? Então esse é a estrutura do que a gente quer bater um papo com vocês hoje. Então assim, vamos começar por, né, preciso de um BP para empreender nos Estados Unidos, né? Tem muita gente que é contra, né? O BP acha que é muita burocracia, vamos direto para ação. Hoje mesmo, por coincidência, atendi hoje um cliente, né? Um prospect, na verdade, e a gente tinha feito aí uma proposta de ajudar eles na estruturação do planejamento de entrada deles aqui no mercado americano. E o retorno inicial deles foi, olha, eu acho que a gente não quer dedicar tanto tempo na parte de planejamento. Podemos fazer já um plano de execução? E aí eu questionei, né? Eu sei, podemos, não tem problema. Acho que se vocês acham que vocês têm bem definidos qual que é o modelo de negócio, se vocês acham que vocês têm informação suficiente já sobre quem vão ser seus concorrentes, qual que é a proposta de valor que vocês vão oferecer aqui no mercado e etc., né? Acho que podemos sim, mas precisamos ter certeza que vocês estão bem amparados para isso, para vocês não terem depois uma frustração, uma maior chance de insucesso, né? Mas então o que você precisa, né, que a gente faça para você? Ele falou assim, não, eu quero que você me apoie na estruturação da entrada da empresa, né, aqui nos Estados Unidos. Eu falei, pô, mas isso aí pode ser 17 mil coisas diferentes, né? A gente pode amparar, né, vocês contratando a equipe local aqui nos Estados Unidos, a gente pode amparar fazendo um benchmark, ajudando a definir quais são seus mercados prioritários, tanto do ponto de vista de foco quanto do ponto de vista de geografia. Podemos fazer aí, né, os primeiros contatos com fornecedores, distribuidores, abrir as portas, usar network para colocar vocês numa situação de competitividade um pouco melhor, né, por estar entrando pela primeira vez aqui nos Estados Unidos. Pode ser inúmeras coisas, né? Ou seja, é muito amplo quando você fala em apoiar a entrada da empresa no mercado. Então é isso, eu acho que quando você está fazendo essa parte de planejamento, o grande objetivo é você saber exatamente aonde você está bem, aonde você não está, aonde você precisa de ajuda, aonde você consegue tocar sozinho. É quando você gasta um pouco mais de energia, né, no começo, mas para te salvar dinheiro e tempo depois, né? Fazer um projeto desse com essa amplitude vai sair uma fortuna, porque você não sabe direito o que você tem que fazer, você coloca ali horas de consultoria de tudo quanto é lado para cobrir todas as possibilidades possíveis, né? E não é isso que a gente quer fazer um projeto eficiente para o cliente, ou seja, um custo-benefício justo e razoável, né? Então, no final, né, a gente acaba, né, até dando uma lição de casa para o cliente, pensa melhor, né, vê, né, como é que você pode ser um pouco mais específico nisso e pensa se realmente você está feito já, né, se você está pronto do ponto de vista de planejamento. Muitas vezes as pessoas, não, eu estou pronto, quero ir para execução. E depois acaba quebrando a cara, né? Então, um primeiro, né, motivo aí de por que você pode precisar de um BP para empreender nos Estados Unidos? Primeira coisa é, você está vindo abrir um negócio no mercado mais competitivo do mundo, né? Tinha um antigo chefe que falava para mim o seguinte, Jorge, tudo que você pensar em abrir nos Estados Unidos, no mínimo você vai ter uns 10 concorrentes, tá? E eu não sei se é exatamente verdade, se é exatamente assim, eu até acho que hoje existem algumas oportunidades, né? As startups, vira e mexe consegue achar um nicho novo, né? Uma maneira diferente de atender o mercado,
Mas de uma maneira geral, vamos falar aí do 80-20, né? É verdade, qualquer coisa que você for pensar em fazer, você vai ter no mínimo uns 10 concorrentes, diretos e indiretos, no mínimo, tá? Tem mercado que você vai ter 100, 200, 300, né? Então depende muito do teu segmento. Então assim, como é que você faz para concorrer com todo esse pessoal que já está aqui, que já tem experiência, que talvez já tenha a cultura, né? São americanos mesmo? Só tem um jeito, você tem que se preparar, você tem que pensar bem, né, como é que você vai se diferenciar. Então esse é um primeiro motivo aí de por que fazer um bom BP antes de decidir empreender aqui nos Estados Unidos, né? O segundo motivo que eu listei aqui é o seguinte: aqui nos Estados Unidos, de uma maneira geral, você tem muito pouca burocracia para você empreender. Pô, mas isso é uma coisa boa, né? Isso é a meu favor, né? Sim, é verdade, é a seu favor, né? Acho que essa é uma das coisas mais bonitas do empreendedorismo aqui nos Estados Unidos, é essa questão de você gastar pouca energia com as questões burocráticas, né? Na hora de abrir empresa, você consegue abrir aí em 1, 2 semanas com pouquíssima documentação. Você não precisa nem estar aqui nos Estados Unidos. Você, na hora de recolher imposto, é um imposto, é o sales tax, quando tem, né? O sales tax é só para venda para consumidor final. Se você é B2B, na maioria das vezes você nem tem imposto na cadeia intermediária. Então esquece aquele negócio de substituição tributária, ICMS, IPI, simples, putz, é tudo, é uma coisa só. Ah, vou fazer minha contabilidade, né? O que que entra, o que que não entra, gente, é a conta corrente, lucro real, não existe negócio de lucro presumido, gastou, abateu da receita, o imposto incide sobre o bottom line, lá, o resultado lá na ponta, né? Então, muito simples de gerenciar, tanto que você não é nem obrigado a ter uma empresa de contabilidade todo mês, como no Brasil você é, né? É bom, é recomendado, você sempre tem a ajuda de um especialista, eu recomendo, né? Mas você não é obrigado, como no Brasil, tá? Então, são inúmeras aí vantagens e coisas bacanas para o empreendedor, né? Acho que os Estados Unidos é um país tão bacana, né, para se empreender que a gente atendeu aí um caso de um cliente que veio da França, era um brasileiro expatriado na França, todas as regalias que vocês podem imaginar, né, de um executivo expatriado lá, uma altíssima posição numa grande empresa aí de bens de consumo, tá? E ele decidiu que em algum momento ele queria empreender, ele queria ter essa experiência na vida dele, né? Ele largou, né, um emprego aí de acho que 5, 10 anos aí que ele tinha, né, nessa empresa para vir para os Estados Unidos empreender. E por que nos Estados Unidos? Justamente por tudo isso que eu acabei de falar, né? Ou seja, é o lugar para se empreender, né? Pouca burocracia. Você contrata por hora, numa faixa de 12, 15% de encargos trabalhistas, não tem FGTS, não tem 13º, não tem uma série de coisas e complicações que existem no Brasil na hora de se fazer uma contratação, né? A gente mesmo aqui na JBJ Partners, por exemplo, a gente contratou 2 pessoas no 6º mês de gravidez, né? Ou seja, porque eram 2 profissionais muito competentes, né? E aqui não existe uma penalidade, algo no sentido de tem que ficar pagando salário enquanto não está trabalhando. Você pode, né? Até para reconhecer o profissional, eventualmente você pode fazer isso, mas não é a regra, né? Então é muito mais flexível na hora de você decidir por uma contratação, né? Você tem muito menos pressão no sentido, se eu contratar errado agora, vou ter que ficar um tempão, depois tem um monte de encargos. Só que isso vale para todo mundo, e aí é o contraponto que eu faço aqui, né? Ou seja, essa pouca burocracia, ela vale para todos os seus concorrentes, tá? Que já estão acostumados a lidar com isso há um bom tempo, né? Qual que é a consequência disso? Você passa aqui nos Estados Unidos 80, 90% do seu tempo realmente buscando maneiras de atender melhor o seu cliente, de vender mais e divulgar mais o seu serviço, que é o core, né, o core business, né, teu, né, ou seja, é o para que existe normalmente não sempre, né, uma empresa, né? Então você não fica naquele negócio de putz, eu preciso ver as licenças da Anvisa que vão demorar 1 ano para sair. Vai ter o fiscal que vai vir aqui para pedir uma propina em cima de qualquer coisa que ele vai achar um pelo em ovo aqui. São, infelizmente, as coisas negativas que, de uma maneira generalizada, a gente enxerga no Brasil.
Não que não tenha coisas erradas aqui nos Estados Unidos, também tem. Ontem mesmo saiu aqui no Miami Herald uma pessoa que foi pressionada a pagar propina para conseguir uma licença. Então acontece. Mas é diferente, né? No Brasil isso de alguma maneira é sistematizado já, né? Aqui quando acontece é meio pontual, tá? Então a consequência é, de uma maneira geral, todos os seus concorrentes estão com muito tempo para pensar em como é que eles vão vender mais e como é que eles vão se diferenciar da concorrência. Então a competição aqui é agressiva, é feroz, o negócio é bravo aqui, né? Então esse é um segundo motivo aí que eu listei, né? Por que é importante empreender aqui nos Estados Unidos, tá? Um BP para empreender aqui nos Estados Unidos. E por último, né? Acho que a gente acaba largando com uma desvantagem, né? A gente que está chegando agora num país novo, né? Uma língua diferente, regras diferentes. Você demora um bom tempo para se adaptar e para entender o status quo, né? Como é que funciona, como é que a cabeça, né, das pessoas aqui pensam, né? Então, tudo isso, né, eu acho que são grandes motivos para você fazer uma coisa só, né? Se você quer realmente empreender e ter chance de sucesso aqui, você tem que se preparar, né? Ou seja, preparação, 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 né? Ou seja, o que vai fazer a diferença entre o teu sucesso e a sua falha no teu empreendimento aqui é preparação. É aquela velha frase do Bernardinho, né? Se você está indo bem, tem que treinar. Se não está indo bem, tem que treinar. Se está ganhando tudo, tem que treinar mais ainda. Não importa o que você faz, tem que treinar, tem que praticar. Tem que estar sempre procurando maneiras diferentes de fazer bem ou fazer melhor, né? Então isso não é diferente quando você está tomando uma decisão de empreender aqui nos Estados Unidos, né? E aí o Business Plan é uma excelente ferramenta para isso, né? Você pode elaborar um Business Plan aí para N motivos diferentes, não precisa ser só para abrir um negócio, né? Normalmente a gente pensa, vou fazer um Business Plan para planejar um novo negócio. Pode ser só para um produto, um serviço novo, né? Ou seja, pode ser para captar investidores, né? Ou seja, você obter funding no mercado, né? Mostrar a perspectiva de crescimento da tua empresa. Às vezes, para aprovar um visto de negócio, a gente faz muito isso aqui, visto E2, visto L1, precisa de um plano de negócios, né? Então, nesse caso até, normalmente é uma coisa mais burocrática, né? Administrativa, mas acaba ajudando de alguma maneira. É um tempo que você tem que parar para refletir e fazer um planinho de negócios, né? Ou criar um plano de ação para alguma ação estratégica sua, né? Ou seja, é uma ferramenta para você criar ali um plano de ação concreto para você atingir um resultado específico de alguma coisa que você queira fazer. E desenvolver novas ideias, por exemplo, né? Ou seja, vamos tentar fazer um business plan para resolver o problema X. Que ideias que a gente pode ter, né? E aí você usa toda a metodologia do business plan para poder avaliar, né, o desenvolvimento dessa nova ideia. Então, assim, os motivos, né, para você fazer um business plan são inúmeros, né? Ou seja, não é só na hora de abrir um novo negócio, tá? E aí eu acho que assim, o mais importante de tudo, né, quando acho que a gente fala de business plan, acho que o maior ganho que você tem é a oportunidade de parar, sair do dia a dia da operação e refletir. Refletir muito, discutir com pessoas de fora da sua empresa ou de dentro, sair da operação, daquele negócio do dia a dia, né, da rotina, e entrar num ambiente de provocação, né, um ambiente de se desafiar, de buscar novas maneiras de fazer as coisas, né? Então aqui eu estou usando aí a parábola do lenhador. Não sei se vocês já escutaram alguma vez, né? Um exemplo que eu gosto muito de usar e que eu acredito muito, né? Então ouvi isso aí de uma pessoa muito querida aí, que é especialista em pessoas e em treinamento, RH, e ela sempre falava o seguinte, né? Que tinham dois lenhadores e eles tinham uma competição, né? De quem que ia cortar mais árvores, né? Durante um dia, né? E aí cada um no seu canto, pegaram seus machados, um era aquele lenhador fortão, bombado, né? Ou seja, uma máquina. E cada machadada que ele dava era metade do tronco da árvore já ia numa machadada. E ele não cansava, uma porrada atrás da outra, e ele cortando as árvores, né? Que nem um monstro, um animal, assim, sabe?
E ele dando porrada, porrada, porrada e cortando as árvores, né? E foi assim até o final, né? E o outro ali mais fraquinho, né? Não era tão forte quanto o outro, mas ia lá com a calma dele, dava as machadadas dele e também cortava as árvores dele, né? No final do dia foram parar para contar para ver quem que tinha ganho. E para surpresa de todo mundo, o lenhador mais fraquinho lá, ele ganhou, né? Ele tinha bem mais árvores do que o lenhador fortão, né? E aí ninguém se conformava, queria entender, né? Como é que ele conseguiu essa façanha, né? Ou seja, o outro era o dobro do tamanho dele, muito mais forte, ele não parou um minuto, foi ali porrada o dia inteiro, cortando uma árvore atrás da outra, né? E aí o lenhador simplesmente falou o seguinte, olha, enquanto ele estava ali, né, dando as porradas dele lá com toda a força e sem parar, eu a cada 1 hora eu sentava e eu afiava o meu machado, né? Então eu conseguia, com muito menos força, eu conseguia cortar as minhas árvores, né? E com muito menos esforço, né? Eu cheguei muito mais inteiro aqui no final do dia, né? E eu acho que isso faz muito sentido, gente. Isso aí é uma historinha, né, só para ilustrar, mas a gente precisa parar para afiar o machado, né? É muito importante. E a gente, nesse mundo de WhatsApp, Skype, e-mail, cada um tem 4, 5 e-mails, Facebook, LinkedIn, a gente tá 2 celulares, né? A gente está sendo estimulado e pressionado o tempo inteiro, né? É cada vez mais raro a gente conseguir os tempos para a gente parar, refletir, rever tudo que a gente está fazendo, buscar novos caminhos, novas abordagens. E isso é importantíssimo para você se manter competitivo, né? Então, eu acho que, acima de tudo, a mensagem que eu quero deixar nesse capítulo aqui da nossa conversa é: use o business plan para afiar o machado, né? Use o business plan para rever seus conceitos e achar maneiras melhores de fazer, né, o que você está fazendo, né? Então acho que essa é a mensagem para encerrar aqui, né, essa primeira parte da nossa conversa. Obrigado. Bom, vamos lá, né? Então falamos um pouquinho aí de por que elaborar um business plan ao empreender nos Estados Unidos. Então vamos entrar agora dentro dos componentes básicos de um business plan, né? Igual que a nossa receita de bolo, né? De novo, como eu falei lá no começo, não existe uma fórmula única para isso, né? Essa é a nossa receita, né? E cada um pode adaptar de acordo com a sua realidade, com o seu conceito. Mas eu acho que o que eu vou mostrar aqui vai servir como um bom checklist que vai cobrir aí 90% dos casos, das situações de quem se vê aí com o desafio de ter que criar um business plan, né, por algum motivo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro componente aí do business plan é o sumário executivo, né? E parece uma coisa besta, né? Isso é simples, né? É o resumão, né? Mas não é não, né? Eu acho que você tem que fazer com muito cuidado, né? Porque essa é a primeira impressão, esse é o cartão de visitas. É isso que vai, o que você escrever nessa etapa, tá? Se for um Word aí, vai ser a tua primeira página do teu business plan. Se for um PowerPoint, né? Que isso é outra coisa, né? Já vi business plan até em Excel, tá? Cada um faz no lugar que se sentir mais confortável, tá? Se for um PowerPoint, normalmente é o primeiro, o segundo, no máximo o terceiro slide, né? Então, esse sumário executivo é o que vai definir se as pessoas que estão lendo ou assistindo a apresentação do business plan, se eles vão ficar no celular vendo mensagem, WhatsApp, encaminhando piada, essas coisas, ou se eles vão realmente prestar atenção no que você está falando, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Ou seja, o sumário executivo, né? Ou seja, você tem que colocar ali. Primeiro, assim, você tem que dar uma visão, a pessoa tem que entender do que estamos falando aqui nessa conversa, né? Ou seja, um resumo para uma linguagem leiga, né? Ou seja, para quem não está dentro do negócio. Então a pessoa tem que entender qual que é o negócio, qual que é a sacada, né? Como é que funciona. E ao mesmo tempo, qual que é o potencial disso, né? Por que ela tem que se interessar em assistir os próximos slides ou as próximas páginas, né? Por que vale a pena ela investir esse tempo da vida dela num mundo tão corrido para ver esses 15 slides, essas 20 páginas aí de Word, né? Então, escolher muito bem a maneira de escrever e o que colocar, né? Ou seja, números, dados, informações que
sejam simples e ao mesmo tempo chamem a atenção e mostrem o potencial daquilo que você está apresentando para a tua audiência. Tá? Então essa primeira etapa é o sumário executivo. Sempre começar pelo sumário executivo. Segunda etapa, você tem que descrever aí um pouquinho mais de detalhes o que é o seu produto ou serviço. Né? Então, lógico que isso sempre vai depender da audiência, né? Você está falando se é um business plan de um novo produto dentro da tua própria empresa, né? Talvez você tenha que detalhar muito menos do que se você estiver fazendo um business plan para captar recursos com investidores que não conhecem a tua empresa direito. Né? Então, o grau de detalhamento e profundidade com que você vai descrever os teus produtos ou serviços vai depender de quem é a tua audiência. Mas o importante é que de uma maneira clara e objetiva, né? Ou seja, fazer a tua audiência entender o que é o teu produto, como é que ele funciona, que problema que ele resolve da sociedade. Então, é poder dar essa informação, né, para o teu público aí que está escutando a tua apresentação ou lendo o teu documento. Tá? Terceiro ponto, né, e aí é um ponto maior, é a análise de mercado. Tá? Estamos começando aqui a falar da análise interna. Tá? Desculpa, análise externa. Né? Então, quando a gente fala de análise de mercado, a gente está olhando um pouco para fora da nossa empresa. Tá? Então, aqui a gente vai abrir, né? É um pouco mais complexo, então a gente abriu aqui alguns subitens da análise externa. Primeiro é concorrentes. Gente, parece básico, mas vocês não têm noção do que tem de gente que procura a nossa empresa para pedir ajuda, para fazer uma análise de negócio, estruturação de um plano estratégico. E quando eles passam o briefing para a gente, eles nem lembram dos concorrentes. Ele está tão focado ali no produto dele, no serviço dele, que ele esquece que tem concorrentes que estão oferecendo de uma maneira igual ou parecida, né, direta ou indiretamente, uma solução para o seu mesmo cliente. Né? Ou seja, vocês estão concorrendo pelo mesmo cliente, só que de maneiras diferentes. Né? Então, assim, isso não pode faltar no business plan, né? Ou seja, uma excelente análise dos teus concorrentes. Não só os concorrentes diretos, os concorrentes indiretos também, né? Então, é aquela velha... Eu vou dar um exemplo aqui, né, que recente que a gente teve, né, que a gente está tendo aqui agora. Você vai fazer aí um salão de festas infantil. O teu concorrente não são apenas os outros salões de festas infantis de criança, né? Ou seja, você vai estar concorrendo com todos aqueles galpões de trampolim, né? Aqueles parques de trampolim, aqueles parques de fliperama, parques ao ar livre, né? Ou seja, tudo isso é concorrente indireto. Todos eles, você tem um aniversário, né? A criança pode decidir entre qualquer um desses. Então não é só os parques, né, os salões, né, de festas infantis, né, que é o teu concorrente direto. Então ter essa visibilidade, ter essa sacada ali na hora de estar analisando quem são, né, os concorrentes que podem analisar uma alternativa parecida com a tua, que vão competir pelas mesmas pessoas que você está competindo. Né? Então essa é o primeiro ponto aqui da análise externa. Segundo, né, qual que é o tamanho do mercado que você está entrando? Né? Isso logicamente vai depender de qual que é a área de atuação geográfica, né, ou do nicho de mercado que você está focando, né, o teu produto ou serviço. Tá? Esse mercado está crescendo, né, é um mercado que está estável, é um mercado que está caindo. Né? Qual que é essa tendência de mercado? Tem efeitos externos que podem fazer esse mercado crescer mais rápido, diminuir? Né? Então, olhar isso sob essa ótica, né? Parar, pensar e falar, pô, esse meu mercado aqui, com tudo que eu estou vendo acontecendo ao redor, né? Eu acho que a tendência dele é continuar crescendo. Né? Por quê? Né? E não ficar só na tua cabeça, não só no teu achismo. Né? Vamos procurar pessoas que estão nesse segmento e que podem te dar uma visão de fora, que podem trazer, né, uma informação complementar. Pô, dependendo do tamanho do projeto, vamos contratar um instituto de pesquisa para isso. Né? Existem empresas gabaritadas e sérias, né, aqui nos Estados Unidos que podem te fazer uma pesquisa de mercado que vai te ajudar a dar um nível de profundidade que com certeza você não vai ter se você só fizer uma pesquisa secundária de Google, você mesmo, ou conversar com 2 ou 3 amigos. Né?
logicamente isso vai depender do tamanho do investimento, né? Ou seja, você está fazendo aí um investimento de 10 milhões de dólares, né? A gente faz uma pesquisa mais elaborada, talvez até uma pesquisa primária, né? Ou seja, com focus group, esse tipo de coisa. Pô, se o teu investimento é de 100 mil dólares, talvez não dê para você investir muito dinheiro numa pesquisa profissional, né? Mas assim, é sempre importante, tá, gente? Eu acredito muito na ferramenta de pesquisa. Existem parceiros aí extremamente capacitados para fazer isso aqui nos Estados Unidos, né? Então, acho que sempre que o budget permitir, eu altamente recomendo, tá? Perfil dos clientes, né? Ou seja, qual que é o nicho que você vai atender, qual que é a persona para quem você vai endereçar o seu produto ou serviço, né? Isso é importantíssimo, né? Isso vai determinar toda a tua dinâmica de custos, o portfólio de produtos e serviços que você tem que oferecer, como é que você vai se posicionar para se diferenciar. Então isso é importantíssimo. Então o perfil dos clientes acho que é uma outra parte, né? Ou seja, olhar para fora, ver quem são as pessoas que têm propensão a consumir o teu produto ou serviço. Isso tem que estar descrito lá no teu business plan. Você tem que saber exatamente o que o teu cliente está buscando, né? Ou seja, igual que é o perfil dele, tá? Qual que é o comportamento de compra dele, qual que é o processo de tomada de decisão na cabeça dele. Análise geográfica, né? Ou seja, você precisa tomar uma decisão, né? Ou seja, você vai focar no público, por exemplo, só da Flórida, do sul da Flórida, você vai focar nos Estados Unidos inteiro, você vai pegar só o Southeast, né? Ou seja, e aí, qual que é o teu foco? Você vai pegar América do Norte e Caribe, né? Ou seja, cada um deles tem uma magnitude diferente de custos, cada um deles tem desafios, né? de alcançar resultados aí diferentes. Então essa é uma outra reflexão que você precisa fazer quando você está fazendo análise de mercado. Tá? Regulatório, né? Quais são as chances de você ter uma mudança regulatória que pode afetar o teu mercado favoravelmente ou desfavoravelmente, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Um mercado que está em polvorosa aqui nos Estados Unidos é do CBD, né? Do hemp oil, né? Os produtos à base da planta da maconha, né? Ou seja, sendo usados aí como suplementos de saúde, suplementos alimentares, controle de ansiedade. Era um mercado que não existia até, sei lá, 2 anos atrás, e hoje ele está explodindo, né? Ou seja, está crescendo cada vez mais rápido conforme os estados estão regulamentando, né, a utilização desse tipo de produto, né, nas suas respectivas jurisdições, né? Esse é um exemplo favorável, né? Tem exemplos aí que eventualmente vão ser desfavoráveis, né? Ou seja, alguma mudança de lei que vai acabar com o teu negócio, né? Então se aproveita enquanto está liberado, mas depois você sabe que tem vida curta, né? Porque tem uma perspectiva de uma mudança regulatória que vai acabar com esse mercado que você está focando. Então, analisar isso, igual que a perspectiva, né? Ou seja, onde você está querendo atuar, né? De mudanças regulatórias que podem favorecer ou desfavorecer a tua atuação. Então isso fecha, né, aí a análise externa, né, análise de mercado. Aí a gente entra numa outra parte que é tão importante quanto, tá? Ou seja, a análise interna, né, o seu modelo de negócio interno. Ou seja, agora vamos olhar para dentro da empresa. No item anterior a gente estava olhando só para fora, né? Fatores externos que influenciam o teu negócio. Tá? Então quando a gente fala aqui de análise interna, acho que a primeira coisa é, com base no que você viu do mercado, os diferentes tipos de perfis e públicos, né? Qual que é o nicho que você vai decidir atuar? Qual que é o público-alvo? Por que você está focando nesse nicho? Né? Ou seja, o que te levou a focar esse nicho? Qual que é a proposta de valor que você está levando para esse nicho, para esse público-alvo que você definiu aí como teu target? Né? Ou seja, o que você está oferecendo de diferencial para esse público? Por que esse público vai querer o teu produto e não do teu concorrente? Quais são os canais que você vai usar para distribuir? E aqui você tem uma infinidade, né, de opções, né? A gente fez um trabalho recente aí para um cliente nosso. A gente listou aí, acho que mais de 10 alternativas de canais de distribuição
que eles tinham para atender as personas que eles tinham definido para o caso deles, né? É muito caro você abrir todos esses canais, né? Então, quais são os prioritários, né? Cada canal sempre vai ter os seus prós e contras, né? Você tem que decidir igual que tem o melhor custo-benefício e que tem maior chance de sucesso de acordo com a tua estratégia, né? Então, essa é uma reflexão importantíssima, né? Porque, no fundo, teu negócio só vai parar de pé se você conseguir vender, se você conseguir distribuir, se você, né, conseguir colocar teu produto rodando no mercado, né? Ou seja, se você fizer um planejamento maravilhoso, um marketing maravilhoso, mas teus canais de distribuição tão fracos, né, e não conseguem aproveitar todo o potencial que você criou com as estratégias de marketing e divulgação, você perdeu todo o teu investimento, né? Então, isso é uma parte crucial aí do teu planejamento, né? Estratégias de marketing e vendas, né? Então, de uma maneira geral, né, de vendas está relacionado aos canais de distribuição, mas e as estratégias de marketing, né? Ou seja, que ferramentas de marketing que também são as mais variadas possíveis. Você vai por mídia digital só, você vai ter offline, você vai ter trade marketing, né, promotor no ponto de venda, é website, é Facebook, é marketing de conteúdo, você vai gerar artigos, blogs. Quais são as estratégias de divulgação, de marketing que você vai usar para alimentar os teus canais de vendas com leads e prospects, né? Então, é importantíssimo isso também, né? Processos-chave, né? Então, legal, você gerou aí todo o buzz em torno do teu produto e serviço. Ele veio, né? Ele foi, né, tocado pela tua propaganda, chegou no teu canal de venda fechou a venda. Você precisa executar, você precisa entregar, não é só vender, né? Quais são os processos-chave desde a parte da venda até a parte do delivery, do pós-venda, né? Ou seja, o pós-venda é tão importante quanto a venda, né? Ou seja, se você errar no processo de entrega, no processo de embalagem do teu produto, no processo de controle de qualidade, talvez você não tenha uma segunda venda, né? Em vendas a gente tem um ditado que diz o seguinte: a primeira venda é fácil, difícil é a segunda, né? Ou seja, a primeira venda está na mão do vendedor ali, né? Ou seja, é o quanto que ele vai conseguir te convencer. Agora a segunda, ele vai ter que experimentar todo o processo, né? Todos os processos da tua empresa. Então você não pode errar, você tem que, né, dar um customer experience para o seu cliente fora da curva, tá? Estrutura organizacional. Então, para executar todo esse plano que você montou aqui, você olhou lá a análise externa, está com a análise interna, tudo isso não vai acontecer se você não tiver as pessoas certas, nos lugares certos, com as competências corretas, né? Aí entra um negócio que eu particularmente acredito muito, até deixei aqui de lado uma recomendação de leitura para vocês, né? Quem não teve a oportunidade ainda, leia esse livro do Jim Collins, Good to Great, Empresas Feitas para Vencer. Nesse livro aqui tem um capítulo que ele diz que eu acho fantástico, que é primeiro o quem, depois o quê. Isso é uma coisa que eu faço sempre nas empresas pelas quais eu atuei, ajudei, seja como conselheiro, seja como executivo, seja como consultor. Se aparecer uma pessoa boa, que tem as competências e valores alinhados com os da tua empresa, contrata, traz para dentro. Não importa se tem a posição para ela ou não. Depois, se ela é boa mesmo, se ela está alinhada com os seus valores, né, com o teu desafio, você vai arrumar um papel para ela dentro da tua empresa, né? Para isso, você precisa ter uma autoconsciência, um autoconhecimento muito grande. Você precisa saber exatamente quais são os pontos que você faz bem e aqueles que você precisa de ajuda, né? Ou seja, quais são as áreas funcionais da empresa que você mais precisa de ajuda, que são aquelas que você não sabe e que você então precisa de pessoas para te complementar. Então, no fundo, né, a contratação de uma equipe, a montagem de uma equipe é um grande quebra-cabeça de complementariedade, né? Ou seja, como é que eu trago pessoas com perfis diferentes do meu, ou seja, não pessoas que ficam só acenando a cabeça e concordando com tudo, né? E uma coisa que eu aprendi aí ao longo
da minha carreira, que um time em que todo mundo concorda, que está tudo em paz, tende a tomar decisões muito mais pobres do que aquele time que se provoca, que se desafia com respeito. Não estou falando de brigar, de enfiar o dedo na cara, de provocar, de questionar, né? Ou seja, as decisões dos outros, procurar abordagens diferentes, maneiras novas de endereçar um problema antigo, né? Então, como é que você monta esse quebra-cabeça para colocar pessoas ali que se complementam e que vão fazer o 1 mais 1 virar 3, né? Ou seja, acho que é isso que eu quero dizer aqui com estrutura organizacional. Não é o simples organograma. O organograma é a parte fácil, né? Ou seja, é uma pessoa aqui em pós-vendas, é uma pessoa aqui no fulfillment, né? Mas e as competências, né? Que competências você precisa para completar as suas, né? Uma que muitas vezes eu vejo, assim, dando um exemplo simples, banal, né? Ou seja, pessoas que vêm para cá sem falar inglês direito. Putz, você precisa ter alguém que fale inglês. Se você vai focar no mercado americano, você tem que ter alguém que te ajude nisso, né? Provavelmente na área comercial, pelo menos, né? Ou seja, para poder se comunicar bem com os teus clientes, né? Ou seja, então é uma competência que é imprescindível, provavelmente numa área comercial. A não sei que você esteja focando somente no mercado latino, no mercado brasileiro, né? O que a gente nunca recomenda, salvo raras exceções, né? Você está aqui no maior mercado do consumidor do mundo, né? 300 milhões de habitantes com altíssimo poder de consumo. E você vai focar no 1 milhão e 300 mil brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, né? Eu prefiro focar nos outros 200 e poucos milhões aí, né, de americanos que estão por aqui. Acho que é um mercado muito maior, né? Logicamente tem exceções, né? Existem mercados que são típicos dos produtos brasileiros, né? Mas estou falando aqui de uma maneira geral, tá? Parcerias necessárias. A gente não consegue tudo sozinho, né? Acho que se a gente achar que a gente é tudo, que a gente consegue ser tudo numa empresa e que a gente é autossuficiente, você já tem metade do caminho para o fracasso aí, né? Então, assim, quem são as parcerias, quem são os fornecedores, ou próprios intermediários, distribuidores, clientes, né? Aquele cliente amigo que vai te ajudar ali a te colocar em outros clientes, né? Então, quais são essas parcerias, né? Mapear elas, né? E usar elas a teu favor, né? Para alavancar os teus pontos fortes e diminuir os teus pontos fracos, tá? Então, né, terminamos aqui a parte da análise interna, né? Então, recapitulando, né? Ou seja, fizemos aquele sumário executivo que prendeu a atenção do nosso público-alvo, descrevemos para eles aí o que o nosso produto ou serviço vai fazer, analisamos do ponto de vista externo tudo que pode afetar o nosso negócio e aí olhamos para dentro do nosso modelo de negócio que está na nossa mão, no nosso controle e fizemos toda uma análise dos critérios internos aí, né? Próxima etapa é vamos consolidar tudo isso, né? Uma boa maneira de consolidar tudo isso é uma antiga teoria, né? Que é o SWOT, né? O SWOT de Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Forças, né? Ou seja, tuas fortalezas, teus pontos fortes, né? Weaknesses de seus pontos fracos. E tanto os pontos fortes quanto os pontos fracos estão falando da tua ótica interna, né? Ou seja, aquilo que está no seu controle, são elementos internos que você controla. E aí opportunities, né? Oportunidades e threats, né? As ameaças, vêm dos ambientes externos, aquilo que não está no teu controle e que pode impactar o teu negócio. Então, no fundo, aqui a gente está juntando tudo que a gente aprendeu na análise interna e na análise externa e a gente está vendo o que a gente está bem e o que a gente está mal. Para aquilo que a gente está bem, como é que a gente alavanca? Para aquilo que a gente está mal, como é que a gente diminui, né? Como é que a gente mitiga, né, esses pontos fracos ou melhora esses pontos fracos? As oportunidades, né, que são as oportunidades externas. O que eu posso fazer para, se elas acontecerem, eu aproveitá-las? E os threats, né, ou seja, são coisas externas que podem colocar em risco o teu negócio. O que você pode fazer para mitigar o seu risco, né? Então aqui é risk management, né? Ou seja, o que você pode fazer como plano de contingência para caso uma dessas threats aconteçam, você está preparado para abordar elas, né? Então esse é o SWOT, né? O penúltimo item aí dos componentes básicos do business plan. E aí por último, as projeções financeiras, né? Ou seja, até agora a gente não estava falando muito de número, né? Muito de planilha.
Mas não tem jeito, o business plan tem que ter planilha, né? Pode ter um pouco mais, pode ter um pouco menos, mas você tem que ter lá uma demonstração de resultados, você tem que demonstrar qual que é o modelo de monetização do seu negócio, né? Ou seja, como é que funciona o esquema da tua receita, né? Da onde vem, quais são suas fontes de receita, o teu payroll, né? Ou seja, qual que é a tua folha de pagamento, quanto que vai custar, né? Para montar toda aquela equipe que você montou lá na estrutura organizacional, demonstrativo de fluxo de caixa, teu balanço patrimonial. Normalmente a gente trabalha aqui com 5 anos, tá? Mas vamos lá, né, gente? Ninguém tem bola de cristal, né? Ou seja, a projeção financeira você tem que fazer bem feito o teu primeiro, segundo, o terceiro, quarto e quinto é aspiracional, né? É onde você quer chegar. É o norte para você ter na tua vista, né? Ou seja, ali na mira, né? Mas não adianta ficar fazendo grandes técnicas de projeção de longo prazo, acho que não é o objetivo aqui, tá? Então não tem jeito, um bom business plan ele vai terminar com projeções financeiras sólidas. Eu normalmente, né, eu começo até da projeção financeira. Então depois que você pegou todo o conceito, o primeiro exercício que eu gosto de fazer é uma análise de sensibilidade financeira, né? Então assim, sem grandes detalhes, números macros, sem muita sofisticação, mas vamos ver a sensibilidade aqui. Se a gente conseguir X% desse mercado a um ticket médio tal, isso vai dar tanto de receita, meus principais custos são esses. Se eu conseguir fazer isso crescer uma taxa de 30%, de 10% ao ano, quanto que vai ser o meu PNL lá no final, né? Ou seja, só para ter um feeling do quanto que vale a pena você persistir, né, nessa ideia, aprofundar e investir tempo para fazer um negócio bem elaborado e quanto que não vale a pena, tá? É isso, né? Então acabamos aqui a segunda etapa. Falamos um pouquinho aí dos elementos básicos de um business plan. Desculpa, estou vendo aqui já foram 25 minutos nessa etapa, mas não tem jeito. Eu tentei fazer de uma linguagem aí bem acessível, bem simples, né? Sem muito rebuscamento. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e que faça sentido, né, para o desafio de vocês. Então daqui a pouco vamos lá com o nosso terceiro tópico aí, que é as regrinhas finais aí. O fechamento é rápido agora. Obrigado, gente. Então vamos lá, pessoal. Última etapa aí da nossa conversa. Falar um pouquinho aí, essa última etapa acho que é mais curta. Regras importantes aí que a gente quer compartilhar com vocês para um business plan de sucesso, né? Então até aqui falamos já de por que fazer um business plan, né? Quais são os componentes básicos que a gente recomenda que esse documento tenha. E aí, finalmente aqui, compartilhar algumas gotas de experiência aí de tudo que a gente já aprendeu aí ao longo da nossa trajetória, na hora que você for montar o seu business plan, tá bom? Primeira coisa, mantenha o documento conciso, né? Ou seja, fuja da tentação daquelas bíblias de 150 slides, né? Ou seja, com mais 200 anexos. Ninguém vai ler isso, né? Ou seja, quase ninguém, a maioria absoluta não vai ler isso, né? Então não gasta teu precioso tempo com isso, né? Ou seja, foco, né? Ou seja, já vi excelentes business plans aí com 20 páginas, né? 20 slides, né? Alguns aí, né, de 15, 20, tá? Logicamente sem muito nível de profundidade, né? Ou seja, mais que venderam uma ideia perfeitamente bem, né? Talvez não possa nem ser chamado de business plan, né? Ou seja, mais ali um exercício ali que foi feito que, né, que cumpriu o seu objetivo. Então, assim, seja qual for aí, né, o teu objetivo final, né? Ou seja, mantenha o documento conciso, né? Fuja a tentação de encher linguiça, de querer explicar cada vírgula do teu negócio, ou de cada premissa. Foco naquilo que é importante, na mensagem principal, né? Não no detalhezinho do detalhezinho, tá? Segunda coisa, já falei aqui, né, em uma etapa anterior, comece com impacto, né? Ou seja, é o primeiro slide, é a primeira folha, é o que vai determinar o quanto que o teu público-alvo, a tua audiência vai prestar atenção em você ou vai ficar no WhatsApp, né, vendo a mensagem, né? Então escolha bem as informações que você vai colocar, escolha bem a maneira que você vai falar, apresentar ou escrever, né, o que tem logo no sumário executivo do teu business plan. É isso que vai captar a atenção do teu público, tá?
Terceiro ponto aqui, né, que eu acho que é fundamental, é quem é a sua audiência, né? Com quem que você está falando, né? Quem que você vai, com quem você está se comunicando. Você tem que se adaptar à linguagem do seu interlocutor, né? Você precisa ter a empatia, né, a sensibilidade de pensar com a cabeça do seu interlocutor, né? Ou seja, é sair de dentro da nossa visão, vestir o sapato de quem está te assistindo, de quem está te ouvindo, né? E ou seja, pensar com a cabeça dele. Então isso faz toda a diferença, né, para o sucesso, né, do teu business plan, né? Pesquisa, 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 né? Ou seja, acredito muito nessa ferramenta. Já falei também antes, se vocês tiverem um budget, né, ou seja, para um projeto maior, né, ou seja, que caiba uma pesquisa com um instituto de pesquisa profissional, recomendo. Sempre agrega muito valor, são pessoas normalmente muito experientes. A gente tem boas recomendações se vocês precisarem de empresa de pesquisa aqui nos Estados Unidos. Sempre vai te agregar informação, né? Já tivemos casos aqui que a gente fez pesquisa secundária com o Instituto de Pesquisa, clientes que chegaram aqui acreditando que iam ter pouca concorrência para o seu mercado e se surpreenderam com a pesquisa, né? Descobriram que tinham já concorrentes super bem estabelecidos que eles nem conheciam no mercado, tá? E eles acabaram resolvendo entrar no mercado mesmo assim. A grande diferença é, em vez de entrar de peito aberto achando que iam chegar nadando no Oceano Azul, né, eles criaram uma estratégia de nicho, né, ou seja, como é que eu vou, qual que vai ser meu nicho, como é que eu vou comer pelas beiradas até poder bater de frente com os grandes já estabelecidos, né. Então a pesquisa foi o que possibilitou, né, ou seja, preveniu essas pessoas de cometerem um erro grande aí na entrada no mercado americano, né. Não precisa ser só com um instituto de pesquisa, existem boas pesquisas que você pode fazer usando internet, usando parceiros, fornecedores, às vezes até soluções simples, né? Ou seja, teve um caso que a gente precisou aí fazer uma mensuração de fluxo para determinar se vale a pena um ponto A ou ponto B de um estabelecimento comercial. A gente simplesmente pegou pessoas, né, em horários diferentes, né, seguindo uma metodologia para mensurar fluxo, né, de passagem naquele ponto e com isso ter uma noção numérica e não por feeling de quão mais movimentado era o ponto A versus o ponto B, né? O custo disso foi baixíssimo, né? Então é possível fazer pesquisas interessantes com baixo custo também, né? Uma vez a gente recomendou para um cliente que estava pensando em fazer um pet shop, né, produtos de pet shop, uma coisa tão simples quanto vai no parque, na redondeza de onde você está pensando em abrir o negócio, pergunta para as pessoas que vai com o teu cachorro lá, passeia com o cachorro e pergunta para os vizinhos, né, para as pessoas que estão ali no parque, onde eles não levam o cachorro para dar banho, onde eles levam para fazer uma tosa, né? Ou seja, você começa a pensar, você começa a perceber para onde que os clientes estão indo. É mais para leste, é mais para oeste, é longe, é perto, é grandes lojas, pequenas lojas, né? Aí você vai lá no estabelecimento, você vê que preço que um está cobrando, que preço que o outro tá, faz aquele mystery user, né? Se passa por cliente. Isso é super válido, gente, né? Ou seja, é pesquisa também, isso não deixa de ser pesquisa, né? E vale a pena gastar dinheiro nisso, viu? E tempo, né? Às vezes não é nem dinheiro, é tempo, tá? Então, pesquisa fundamental. E uma outra coisa, né? Pesquisa também não é só isso. Pesquisa é pegar contatos teus, network teu, passar a mão no telefone, chegar numa pessoa que está num segmento que pode te ajudar e perguntar para essa pessoa o que ela está enxergando. Qual que é a opinião dela sobre o que você está pensando em fazer. Visão de fora, né? Ou seja, eu acredito muito nisso. Pessoas de fora do teu negócio, logicamente com bagagem, com experiência, com maturidade, mas que podem contribuir para o teu aprendizado, né? Ou seja, trazendo um elemento de fora que você não estava pensando, tá? Então é isso que a gente quis dizer aqui com pesquisa, pesquisa, pesquisa. Projeções financeiras, né? Então falamos já um pouquinho também, acho que basicamente aqui a dica que a gente quer dar é importantíssimo, precisa ser feito com muito cuidado para não fazer muito arredondamento, muito número macro. Ok, você pode fazer um pouco de sensibilidade, mas se o teu BP inteiro foi à base de chute, né, para não falar feeling, né,
inclusive nas variáveis mais delicadas, você está correndo o risco aí de ter um documento com uma margem de erro absurda, né? E a outra coisa é o seguinte, né? Foca nos primeiros 2 anos, né? O primeiro ano principalmente, o segundo ano, né, também importante, mas mais do que isso, gente, é bola de cristal, não adianta ficar, né, gastando muita energia tentando prever as variações aí de 3 anos para frente, tá? E aí, né, para finalizar, né, por último aí, eu acho que assim, o ponto mais importante de tudo que a gente vai conversar hoje, né? Business Plan é uma ferramenta importante? Sem dúvida nenhuma, né? Ou seja, né, tentei mostrar ao longo desses 40 e poucos minutos aqui um pouquinho de tudo que eu acho que um Business Plan, né, pode agregar, principalmente quando você está vindo aqui empreender nos Estados Unidos, tá? Mas tudo isso vai ser em vão se você não souber executar, né? Ou seja, não adianta nada você fazer um business plan, começar a execução dele e nunca mais olhar esse business plan, não fazer os pontos de checagem para ver para onde você está desviando para a direita, onde você está desviando para a esquerda, o que não é exatamente do jeito que você achou que ia ser. Normal, gente, um business plan não vai estar 100% correto nunca, né? Ou seja, ele foi feito para dar um norte, um guia, né? Ou seja, uma linha mestre de condução do teu negócio, né? Então você tem que estar ali constantemente checando e revendo, né, o teu business plan. Ele não é um documento estático, ele é um documento dinâmico, tá? E acima de tudo, então não adianta você pegar esse business plan, deixar ali na cabeceira, não compartilhar com a tua equipe, não fazer toda a equipe estar trabalhando na mesma direção, todo mundo entender os objetivos de cada um, os objetivos da empresa. Tem que compartilhar, tem que traçar um plano de ação, tem que ter responsáveis, tem que ter prazo, né, tem que ter accountability e, né, gestão de pessoas, gestão de recursos financeiros, gestão de recursos materiais, ou seja, execução é tudo, gente, né? Ou seja, o business plan é importante demais, né? Vale a pena gastar uma energia no começo para fazer um bom business plan? Vale, mas mais importante do que o business plan é saber usar esse business plan, executar esse business plan e fazer ele virar realidade, né? Uma fantástica ideia é nota 1, uma ideia implementada é nota 1000, né? Então essa é a mensagem final aí que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo, né? Esses 45 minutos aí que a gente conversou um pouquinho sobre, né, business plan. Desejo todo sucesso aí do mundo para vocês que estão aí buscando empreender aqui nos Estados Unidos. Contem com a gente no que precisarem aí para ajudar a estruturar ou executar um plano de entrada aqui no mercado americano. Vai ser um prazer poder ajudar vocês. Espero que tenha sido de valia esses 45 minutos que ficamos juntos, tá bom? Um grande abraço e até logo. Obrigado. Botrel, muito obrigado por essa palestra, esse esclarecimento, essa grande aula realmente que foi a sua palestra. Muito obrigado, foi uma satisfação ter você aqui no Summit. Um grande abraço. E se você gostou, compartilha, convide os amigos, ainda dá tempo de acompanhar o Summit. Um abraço.